Deus é o Deus do impossível, que abriu o mar vermelho e fez o povo passar. Aonde se faz presente, milagres acontecem, porque poderoso é. Acalmou a tempestade e andou sobre o mar, também fez mudo falar. Este é o Deus que eu prego, canto, falo e anuncio, é o Deus do impossível. Este Deus se faz presente hoje aqui neste lugar. Ele opera maravilhas. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da palavra do Senhor, quero vos saudar com a santa paz do Senhor Jesus. Pela graça do nosso Deus, nós estamos chegando aqui em mais esse dia para nós lermos mais um capítulo da palavra de Deus, prosseguindo a nossa gloriosa viagem pela Bíblia Sagrada. Que viagem maravilhosa! Aleluia! Meus amados, hoje nós estaremos lendo 1 Reis, capítulo de número 6. Convido você para abrir junto comigo a sua Bíblia, para nós lermos juntos mais este capítulo. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Verso 2. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, de 20 côvados de largura e de 30 côvados de altura. Verso 3. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. Verso 4. E fez para a casa janelas de vista estreita. Verso 5. E edificou câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa em redor, tanto do templo como do oráculo. E assim lhe fez câmaras laterais em redor. Verso 6. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura. Porque pela parte de fora da casa em redor fizeram encostos, para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. Verso 7. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Verso 8. A porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa, e por caracóis se subia a do meio, e da do meio a terceira. Verso 9. Assim, pois, edificou a casa e acabou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Verso 10. Também edificou as câmaras em volta de toda a casa, de 5 côvados de altura, e as ligou à casa com madeira de cedro. Verso de número 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo, verso 12, quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. Verso 13, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Verso 14. Assim edificou Salomão
aquela casa e a acabou. Verso 15. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto, tudo cobriu com madeiras por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de cipreste. Verso 16. Edificou mais 20 côvados de tábua de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro lhas edificou para o oráculo, para o santo dos santos. Verso 17. A casa, isto é, o templo anterior, tinha 40 côvados. Verso 18. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. Verso 19. E por dentro da casa, na parte mais interior, preparou o oráculo para pôr ali a arca da aliança do Senhor. Verso 20. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 20 côvados de altura. E o revestiu de ouro puro. Também revestiu de cedro o altar. Verso 21. E revestiu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs uma cortina diante do oráculo e o revestiu com ouro. Verso 22. Assim cobriu de ouro toda a casa, até que completou toda a casa. Também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do oráculo. Verso 23. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Verso 24. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Verso 25. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. Verso 26. A altura de um querubim era de 10 côvados, assim a do outro querubim. Verso 27. E pôs a estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. Verso 28. E revestiu de ouro os querubins. Verso 29. E todas as paredes da casa em redor lavrou de esculturas e de entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Verso 30. Também revestiu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora. Verso 31. E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira. O umbral de cima com as ombreiras faziam a 5ª parte da parede. Verso 32. Também as 2 portas eram de madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, os quais revestiu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. Verso 33. Assim fez à porta do templo ombreiras de madeira de oliveira da 4ª parte da parede. Verso 34. E eram as 2 portas de madeira de cipreste, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as 2 folhas entalhadas das outras portas. Verso 35. E as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as revestiu de ouro acomodado ao lavor. Verso 36. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de 1 ordem de vigas de cedro. Verso 37. No ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive. Verso 38. E no ano 11º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa,
com todas as suas coisas e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Abençoado, agradeça a Deus as provas de amor, e depois de ser provado, estarás aperfeiçoado para ser usado nas mãos do Senhor. Deus dará a vitória sobre as lutas, Deus dará. Meu irmão, fique bem certo que o céu está aberto e a vitória sobre as lutas Deus dará. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, acabamos então a leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo de número 6. Para a nossa mensagem de hoje, eu quero reler com os irmãos os versos 19 e 20, que nos dizem assim: E por dentro da casa, na parte mais interior, preparou o oráculo para pôr ali a arca da aliança do Senhor. Verso 20, e o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura. E o revestiu de ouro puro, também revestiu de cedro o altar. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da palavra do nosso Deus, este capítulo prossegue descrevendo a construção do templo do Senhor com muitos detalhes. Nos chama a atenção, queridos irmãos e ouvintes, o cuidado que Salomão teve com o Santo dos Santos, ou seja, a parte mais interior do templo, onde seria colocada a Arca da Aliança com a sua tampa chamada de propiciatório. Sobre essa tampa havia 2 querubins fundidos com ela, com as asas estendidas e com seus rostos voltados para a arca. O Santo dos Santos era o lugar mais sagrado do templo, pois a arca representava a presença de Deus. Esse lugar, Salomão revestiu totalmente de ouro. Amados irmãos, o Santo dos Santos do templo é uma figura do nosso espírito, do nosso interior, onde Deus em nós habita. Precisamos, então, ter um cuidado redobrado com o interior de nosso ser, que é a habitação do Senhor. Precisamos, queridos irmãos, constantemente pedir a Deus que sonde o nosso coração e renove ou remova de nós tudo aquilo que é mal e detestável aos seus olhos, conforme o Salmo 139, 23 e 24. Amados irmãos, devemos tomar cuidado com a soberba, com a raiz de amargura, maus pensamentos, ódio, rancor, endurecimento de coração, para não perdoar alguém e assim por diante. Todas essas práticas são pecados do coração ou do nosso espírito, e se não forem tratados, a presença de Deus certamente se retirará de nós. Cuidemos, portanto, do nosso interior, para que a glória do Senhor permaneça em nós, e assim desfrutaremos o tempo todo da presença de Deus, e a alegria do Senhor será
a nossa força. Aleluia. Seguros no lar. Em breve no céu lançaremos a âncora, alegria e descanso, iremos gozar. Vamos orar, meus amados irmãos. Senhor nosso Deus, queremos te glorificar por mais essa palavra do Senhor a nós. Ó Deus, quero te louvar pela vida de cada ouvinte, de cada irmão, de cada irmã que está comigo nessa caminhada. Querido Pai, obrigado por essa mensagem, onde o Senhor nos conscientiza, o Senhor nos desperta sobre a importância e a necessidade de nós cuidarmos do nosso interior. Ó Pai, porque ali é o nascedouro do pecado, das coisas que o Senhor detesta. Pai, tua palavra diz que, sobretudo, o que guardamos, devemos guardar o nosso coração. Assim, meu Deus, ajuda-me. Ajuda o teu filho, a tua filha, a examinar o seu interior nesse dia. Pai querido, e que o Senhor possa tirar de nós tudo aquilo, Senhor, que é perverso, que é detestável diante dos seus olhos, e que a tua glória possa permanecer dentro de nós. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Só nada a te mirar, em pensamentos e sonhos tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar, bom amigo é Jesus, mais fácil Deus nós, eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem. Muito bem, meus amados irmãos e ouvintes, estamos chegando ao final do nosso quadro nesse dia. Louvamos a Deus por ter nos dado mais essa oportunidade. E eu quero contar com você amanhã, na continuidade da nossa preciosa viagem, quando estaremos lendo 1 Reis, capítulo de número 7. Receba o nosso abraço, desejo a você um dia de muita bênção, de muita vitória. E até amanhã, na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Não posso explicar.